Bom dia, Neits. Bom dia, Thiago. Vamos chegando. Vou adicionar aqui o professor Eduardo Costa. E Grande aí, cara, Eduardo, meu amigo. tudo bom? Você tá bem? Tá me ouvindo e tá me vendo bem? Perfeita imagem nítida, perfeita, áudio maravilhoso. Que bom, querido. Qualquer coisa você me Olha, dá um toque aí. primeiro, assim, em nome da ESA RJ, queria agradecer a sua participação, dizer que é uma grande honra para a gente ter você aqui, um expoente do direito processual, da academia, um magistrado também com atuação prática, enfim, inquestionável, sempre com Obrigado. ideias incríveis, né? A gente tem por hábito aqui, Eduardo, a gente fazer uma apresentaçãozinha rápida, antes Tranquilo. de passar a palavra. E aí depois eu vou fixar o tema aqui também na tela. Tá bom. Bom, para quem não conhece, né, o amigo e professor Eduardo Costa, ele é pós-doutor pela Unicinos, ele tem doutorado e mestrado pela PUC de São Paulo e é juiz federal em Ribeirão Preto. Ele é autor de vários livros, né? Dentre eles um que eu imagino que a gente vai falar um pouco aqui, que é o Levando a Imparcialidade a Sério, né? Isso. Mas outros igualmente também incríveis, como O Direito Vivo das Liminares, enfim, fora que é coordenador de inúmeras obras coletivas. E o nosso tema de hoje é as tendências modernas da imparcialidade judicial. Né? A gente sabe que a imparcialidade é um tema que tem densidade constitucional, né? Está lá no artigo 5º, em pelo menos três incisos, 37, 52, 53. E hoje a gente vai aprender um pouquinho o que tem de moderno. Né? E antes de te passar a palavra objetivamente, Eduardo, queria só te situar que a gente vai fazer. Eu tenho basicamente 4 provocações. Então eu te jogo uma, você desenvolve o tema pelo tempo que você quiser, obviamente sabendo que a gente tem uma live de 1 hora, e depois eu vou emendando nas outras, tá bom? Tranquilo, Então a tranquilo. palavra é sua, vou fixar o tema aqui na tela. A primeira questão que eu queria saber é o seguinte: falar um pouco de forma macro sobre a imparcialidade, né? E quais foram as principais inovações do CPC, comentar uma ou outra, algum reflexo positivo, algum reflexo negativo, principalmente aquela que fala da imparcialidade, quando, enfim, envolve a parte, né, o cliente, né? Por exemplo, se um cliente de advocacia de um escritório, no caso de um cônjuge seu, por exemplo, mas que, enfim, a ação seja tocada por outro escritório. Às vezes, o que é na prática é até difícil de saber. O juiz saber, às vezes, o próprio advogado. Escritórios muito grandes, eu, às vezes, tenho que fazer pesquisa de conflito para saber se esse cliente é meu, numa área específica. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ok. É, Por incrível que pareça, embora haja um relativo consenso na doutrina mundial de que a imparcialidade é um tema central para o direito processual, e aqui eu não vou adjetivar o processual, porque ela é indiferentemente importante para os processos penal e extrapenal. No extrapenal aqui eu incluo o civil, o trabalhista e o que quer que seja, o eleitoral, enfim. É um tema bastante relegado às bordas da escuridão, especialmente no Brasil. Quando eu pergunto para as pessoas se elas conhecem algum livro sobre imparcialidade, e às vezes eu pergunto isso para grandes doutrinadores, eles precisam parar para pensar. E geralmente não se lembram de algum título. É porque, na verdade, não existe. Né? É interessante isso. Há quem diga, com bastante razão, que a imparcialidade é muito mais do que um atributo do juiz, ela é a própria nota característica definidora da essência mesma do que é a atividade jurisdicional. Né? A jurisdição, ela é, grosso modo, uma função do Estado por força da qual se aplica o direito a uma relação discutida. Essa relação discutida pode ser controvertida ou não, geralmente é uma relação contenciosa, mas nem sempre. E o juiz, o exercente da função jurisdicional, aplica o direito a essa relação como um terceiro, né? Ele não é nem o autor nem o réu, e como um terceiro imparcial.
E é essa nota característica essencial que distingue a jurisdição, por exemplo, da administração, que também é uma atividade aplicativa. Então, se a imparcialidade é um tema central, a própria ideia de jurisdição e, portanto, a própria ideia de processo, processo aqui tomado não como instrumento, mas como uma garantia do cidadão perante o Estado juiz, por que há essa escassez de produção bibliográfica? Eu tomei um choque quando eu descobri que o único livro sobre imparcialidade da história do Brasil é o meu. Só tem ele. Existem alguns outros livros. Há um livro, por exemplo, do professor Arthur César de Souza, que é um grande processualista, juiz federal no Paraná, mas não é um livro sobre imparcialidade, é um livro sobre parcialidade. Como ser benevolamente parcial. O que, na minha concepção, é como dizer, como ser justiceiro. E aí você começa a se perguntar por que esse tema é tão bandido, embora seja tão importante. Não faz muito sentido isso. E aí, quando você começa a estudar o tema, você começa a perceber que a imparcialidade é uma barreira. Ela é uma barreira incômoda a algumas correntes doutrinárias que propugnam alguns ideais, mas esses ideais acabam, de uma certa maneira, de forma imediata ou imediata, esbarrando na exigência de imparcialidade do juiz. E não é sem razão que a gente vê a imparcialidade ser tão relativizada, especialmente em doutrinadores que defendem uma visão mais hiperpublicista do processo, uma visão judiciocrática, uma visão segundo a qual o processo é menos uma garantia do cidadão e muito mais uma ferramenta, um utensílio de que o juiz se utiliza para, atendendo ao interesse público, aplicar corretamente o direito material ao caso concreto. Então, existem várias barreiras. A imparcialidade, por exemplo, ela não anda de mão dadas com uma ideia de justiçamento, né? O justiceirismo, ele é a versão oposta da imparcialidade. Há um autor famoso brasileiro chamado Fábio Conder Comparato, que com muita razão diz o seguinte: quando você faz justiça, você está sendo tudo menos imparcial, porque fazer justiça é tomar parte. Diferente da deusa romana Justícia, é ser como a deusa grega Diké. É você não ter vendas, é você olhar, esmiuçar o conflito e tomar partido por aquém que, de antemão, você reputa ter razão. O justiceiro ele não é imparcial. O justiceiro toma parte. E há muito de justiçamento na doutrina brasileira. É muito comum a gente ver, por exemplo, autores dizer que a função do processo, dentre tantas, é propiciar uma ordem jurídica justa, ou é fazer justiça. Há autores que chegam até a dizer o seguinte: entre ser imparcial e descair de sua imparcialidade para fazer justiça, é preferível que o juiz faça justiça. E é engraçado porque esse tipo de doutrina não tem embasamento em nenhum texto de direito positivo. E pior do que isso, esses autores fazem uma teoria, ou uma pseudo-teoria, ou uma proto-teoria da justiça, sem explicar muito bem o que eles entendem por justiça, né? Então são teorias travestidas de verdadeiras imposturas intelectuais. Então existe um certo conflito entre fazer justiça e ser imparcial. É por isso que autores, por exemplo, da linha tarufiana, que defendem um modelo epistêmico do processo e a necessidade de busca da verdade para que se faça justiça, é sempre essa relação verdade-justiça, né? Aplicando-se corretamente o direito material ao caso concreto, menoscabam o tema da imparcialidade. Tarufo acha que é um problema de sua menos importância, e não só ele. E aí existem alguns expedientes retóricos para você bloquear a importância da imparcialidade. Existem vários expedientes retóricos.
E interessante, quase todos eles usados durante toda a sua vida pelo professor José Carlos Barbosa Moreira. Imparcialidade e Barbosa Moreira não são temas que sempre andaram de mãos dadas, né? Com todo o respeito e com toda a reverência que ele, como um dos 2 ou 3 maiores processualistas da história do Brasil, merece, né? Então, um expediente retórico. Primeiro, a imparcialidade é uma qualidade inata moral. É uma virtude. É uma condição especial de moralidade ou de espiritualidade do juiz. Então, como isso é um ideal inalcançável, a imparcialidade, ao fim e ao cabo, é um problema exótico. Ela é algo como um assunto que não está dentro do direito, mas está na fronteira do direito com outros sistemas sociais. É um tema fronteiriço, é um tema um tanto bandido, underground, porque ele não é muito bem jurídico, ele é quase como um problema de moral. Então, isso é uma maneira, é uma estratagema muito interessante de você jogar o problema da imparcialidade para debaixo do tapete, né? Dizendo, olha, é uma virtude e não tem como dogmático do processo perder tempo com isso. Outra estratagema, olha, essa para mim é a mais sofisticada e a mais desonesta de todas. Quer dizer o seguinte, olha, uma coisa é ser imparcial, outra coisa é você ser neutro. Existe uma... Há rios de tinta sobre isso. Existe uma distinção entre neutralidade e imparcialidade. E geralmente quem faz essa distinção não define o que é imparcialidade. É um desafio que eu faço a quem me ouve. Procurem a doutrina e vocês vão encontrar doutrinadores que fazem essa distinção. Aí quando você espera vir a definição, tá bom, então o que é imparcialidade? Ela não vem. Então geralmente eles dizem o seguinte, olha, ninguém é neutro, ninguém é ascético, né? Não existe uma asepsia psíquico-espiritual. Você carrega toda uma estrutura pré-compreensiva de valores, de preconceitos, de medos, de formação doutrinária, de ideologia política, de moralidade, enfim. E tudo isso, de certo modo, acaba te acompanhando como juiz e você não consegue abstrair e, ao interpretar e aplicar o direito, carrega tudo isso consigo. E sempre tem uma preferência, ainda que irrevelada, por uma parte ou por outra, não é? Agora, imparcialidade é outra coisa. Imparcialidade é um problema formal. É um problema concepto-subsuntivo. O que é, para essa doutrina, ser imparcial? É não estar enquadrado em nenhuma hipótese de suspeição ou de impedimento. A gente viu isso muito na Operação Lava Jato. Muitas vezes o Sérgio Moro era questionado se estava sendo ou não imparcial. Ele dizia, olha, então ele quebrava, ele deixava vazar escutas telefônicas, ele quebrava o sigilo do processo quando não deveria quebrar, ou então ele ligava para o promotor, para o procurador da República, para combinar como é que o sujeito ia requerer, como é que ele ia deferir. Ele orientava a atuação dos agentes policiais envolvidos na investigação, e ele dizia com um certo cinismo, mas respaldado em doutrina. E doutrina de escola, dizendo, olha, na verdade, imparcial eu sou, porque do ponto de vista formal, essa minha conduta não está descrita em nenhuma hipótese de suspeição ou impedimento. Agora, exigir que eu seja neutro, isso eu não sou. Essa talvez seja a maior disfarçatez que quebra no meio toda a possibilidade de uma doutrina sobre a imparcialidade. E por que essa doutrina é falsa? Porque, na verdade, neutralidade e imparcialidade são, Marcelo, exatamente a mesma coisa. A imparcialidade, na verdade, ela é o resultado final, um produto nem sempre bem acabado, de um esforço, muitas vezes malogrado,
pela imparcialidade. A imparcialidade, ela é, no fundo, um esforço pela imparcialidade. E esse esforço é muitas vezes bem sucedido, muitas vezes não. E é um esforço pelo quê? É um esforço por neutralidade, por uma condição mais próxima possível disso. É um esforço verdadeiramente de autocontenção. De contenção. Tudo aquilo que eu já disse. De preconceitos, de indisposições pela opção sexual, pelo gênero de uma das partes, pela opção ideológica de uma delas, pela condição de classe socioeconômica. Ou seja, é você lutar contra essas predisposições que podem, ao fim e ao cabo, fazer com que você se sinta como juiz tentado a tomar partido pela vitória de uma parte ou de outra. É óbvio que esse esforço é complicado. Ele é aquilo que os escolásticos chamam de esforço agônico. O que é um esforço agônico? O que é agonia? A agonia é lutar por algo que você sabe que você nunca vai atingir. Mas a mera luta por isso vale a pena. É um ideal inalcançável, mas o esforço por ele é um esforço valioso. Você sempre colhe bons frutos desse esforço, né? É aquilo que eu sempre repito. Os americanos têm uma expressão, eles chamam isso de worthwhile endeavor, ou worthwhile effort. Né? É a luta valiosa, ainda que tendente a ser malograda. Né? Por quê? Porque não existe nenhum sujeito, e o juiz é um sujeito, que seja uma tábua rasa, que seja bacteriologicamente ascético, que não tenha alguma contaminação psíquica e cognitiva que o faça ter preferência por uma parte em detrimento da outra. Isso é indelével. Mas esse esforço é valioso porque o esforço pela imparcialidade, ele é um esforço objetivante. Ele é um esforço por objetivação. A imparcialidade está para o juiz, assim como a objetividade está para o cientista. Essa é a comparação que me parece a mais perfeita. Os cientistas sabem que um grau absoluto de objetividade é impossível, mas lutam por ela, aperfeiçoando os seus métodos de pesquisa empírica, por exemplo. Né? Claro. A mesma coisa o juiz. Então, o problema, em boa parte da doutrina, é que a imparcialidade ela é uma questão que incomoda, porque ela cria barreiras à atuação do juiz, né? Então, e aí nós vamos entrar nas perguntas que você me fez. Causas de impedimento e suspeição. Isso é uma estrutura interessante, mas também é bloqueadora da imparcialidade. Vamos pegar as novidades do código, né? Por exemplo, o 144 tem as causas de impedimento. Qual é a novidade em relação ao código anterior? Nós temos aqui a inserção de hipóteses inéditas, né? Então, hoje é impedido o juiz que exerça a função no processo em que figure como parte a instituição de ensino onde ele dá aula. Então, se ele é empregado ou ele presta serviço a uma instituição de ensino e essa instituição de ensino é parte no processo e o juiz tem vínculo com essa instituição, então ele está impedido, né? Ou então o que você comentou, né? No processo, o juiz fica impedido de oficiar no processo em que figure como parte o cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge. E essas presunções, Eduardo, elas são presunções absolutas, né? No caso do impedimento, sim. Então, se ele é casado, ele é companheiro, ele é parente, consanguíneo ou afim, ele é reto colateral, até terceiro grau, de um advogado que integra o escritório, que patrocina o interesse de uma parte na causa, ele fica impedido. Né? Isso também é novidade. Outra novidade dessas causas de impedimento é o inciso 6º do 144. Porque ele era uma causa de suspeição e virou uma causa de impedimento.
Então, é o caso em que figure... Quando o juiz, por exemplo, ele foi herdeiro presuntivo, ele foi donatário, empregador de qualquer das partes. Isso era a causa de suspeição e virou agora a causa de impedimento. E é normal na história dos diplomas processuais civis e penais também, que às vezes uma causa de suspeição num código se transforma em impedimento no próximo e vice-versa. E isso já mostra como é problemático tentar uma definição do que é suspeição e do que é impedimento. Existem rios de tinta na doutrina brasileira, desde os códigos pretéritos, tentando identificar o que caracteriza uma causa de suspeição e o que caracteriza uma causa de impedimento. Aí tem 1000 teorias, né? Alguns dizem, não, o impedimento tem causas objetivas e a suspeição são causas subjetivas. Ah, mas não, olha, na suspeição as causas de quebra de imparcialidade são externas ao processo e nas de impedimento são internas. Tudo isso é bobagem. Porque isso tudo é uma tentativa de ontologicizar, como se a suspeição tivesse uma substância que é só dela e o impedimento tivesse uma suspeição que só seja dele. Então, é dizer o seguinte, mais ou menos, olha, se eu pegar as hipóteses de impedimento, eu vou identificar nelas um traço característico invariável que define o impedimento como tal. E essas notas características não estão presentes no rol das causas de suspeição, que tem as suas notas características próprias, que a definem como suspeição, como tal. Mas se há esse intercâmbio no curso das legislações, na verdade isso é uma besteira. A única razão prática de você criar róis diferentes é você dizer que causas de impedimento geram rescindibilidade do julgado e as de suspeição não, que é o que os códigos sempre fizeram, né? Então, para que o ouvinte saiba, se o juiz incorrer nas hipóteses do 144, que são hipóteses de impedimento, e se ele proferir uma sentença de mérito que venha, porventura, a transitar em julgado, essa sentença será rescindível. Mas se o juiz é eivado de suspeição, cujas hipóteses estão no 145, se ele proferir uma sentença definitiva e ela vier a transitar em julgado, essa sentença não será rescindível. Então, isso dá a impressão de que as hipóteses de impedimento trazem presunções de quebra de imparcialidade muito mais graves do que as de suspeição. O que, do ponto de vista objetivo, é outra bobagem, né? Eu vou dar o exemplo que você aqui acabou de aludir. O juiz oficia num processo em que uma das partes é patrocinada por um escritório gigantesco, uma firma bem ao gosto norte-americano, que eventualmente ocupe 10 andares de um prédio, isso acontece em São Paulo. E aí a esposa dele trabalha lá. Mas a esposa dele trabalha, sei lá, trabalha com direito concorrencial perante o CAD. E aquele processo é um processo de inventário contencioso cujo advogado trabalha 9 andares acima e nunca ouviu a esposa do juiz, né? Então aí é um caso de impedimento e a sentença se torna rescindível. Isso é muito menos grave, por exemplo, do que a hipótese em que o juiz é marido de uma das partes. Ah. O juiz é marido da ré. Ou até de suspeição, né, Eduardo? Um amigo íntimo, uma coisa assim, é pior. Isso é gravíssimo. Você imagina eu ser juiz num processo do padrinho do meu filho, que não é parente, mas batizou meu filho. O sujeito... Eu tenho um filho único, quer dizer, eu dei o meu filho único em confiança de batismo ao meu melhor amigo. E ele é réu num processo e eu, obviamente, eivado de todos os vieses possíveis, eu julgo improcedente a demanda. Essa sentença ela não é rescindível. Então, isso já mostra que uma das formas de você sabotar a imparcialidade de um determinado sistema é fazer isso.
é você criar hipóteses de suspeição e impedimento e dar tratamentos jurídicos diferentes a essas hipóteses. Né? Isso é uma forma de você esvaziar a importância da imparcialidade. Em termos ideais de lege ferenda, o ideal seria que houvesse um rol só. Sim. Um rol de quebras de imparcialidade. E aí qualquer sentença proferida naquelas condições seria rescindível. E mais, que é outra forma de você sabotar a imparcialidade, é dizer que esse rol é taxativo. Né? Isso é um outro problema sério. Porque Tá na moda, né? O mitigado, o taxativo, o mitigado, tá na moda. Há muitas situações da vida que configuram quebra de imparcialidade e que não estão aí. O Sérgio Moro é uma aula disso. Se você estudar o comportamento do Moro, eu não estou aqui defendendo os réus da Operação Lava Jato. Não, claro. Tem gente que diz que eu sou petista. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou um cara de direita. Vocês não vão encontrar ninguém mais antipetista no planeta do que eu. Mas eu tenho liberdade para dizer isso. Você estuda, isso vai acontecer um dia. Alguém vai pegar esses autos e vai estudar o comportamento dele. Era nítido que a todo tempo ele estava numa atitude persecutória em relação a determinados acusados. E não persecutória em relação a outros. Né? E havia um traço característico comum no fato de ser persecutório em relação a uns e não ser em relação a outros. Então, veja, essas hipóteses não se enquadravam nem em suspeição, nem em impedimento. Né? E ele sabia disso. E ele operava dentro dessa zona cinzenta, dentro desse limbo não previsto expressamente nesses róis de causas de impedimento e suspeição. Quer ver um exemplo interessante que eu peguei como advogado? O juiz decretou prova de ofício em favor de um autor. Eu advogava para o réu. Eu já sou contra a prova de ofício, mas enfim, não vou entrar aqui em discussões sobre isso. Mas veja, isso já mostra a relação entre prova de ofício e imparcialidade. Uhum. O juiz decretou prova de ofício. Aí a prova chegou e ela não provava o fato constitutivo do direito do autor. O juiz não se deu por satisfeito, ordenou outra. Aí chegou o documento foi frustrante, porque também não provava as alegações de fato feitas pelo autor na petição inicial. E aí o juiz mandou oficiar uma outra instituição atrás de um outro documento. Então ele fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele fez, não estou brincando, Marcelo, ele fez 9 vezes. Na 10ª eu falei, para. E eu era simpático às iniciativas judiciais probatórias. Foi aí que caiu a ficha para mim. Peraí. Existe sim uma relação entre quebra de imparcialidade e prova de ofício. Porque chega uma hora que presumir que o juiz está de boa fé e ele está movido por um interesse epistêmico, benévolo e ascético, começa a não convencer mais. Você percebe que estava vendo ali uma mutácio, uma transmutação do ânimo dele. Se é que ele estava desde o começo imbuído de uma intenção de simplesmente descobrir a verdade, como um investigador dos fatos, esse ânimo foi começando a mudar e essa reiteração de provas de ofício começou a se transformar em atos de privilegiamento funcional, ou seja, sem eufemismos. Ele começou a advogar para o autor. Parece aquela frase que o professor Lênin Streck fala, o juiz, ele atira a flecha e depois pinta o alvo, né? Exatamente. E aí, essa é uma hipótese típica de quebra de imparcialidade. Ele estava advogando. É uma hipótese insofismável. Você pode até discutir, se ele ordenar uma vez, 2, tudo bem. Ele está no exercício regular de um poder instrutório que lhe é conferido. Mas quando ele começa a fazer isso 9 meses, enquanto ele não provar o direito do autor, ele não se dá por satisfeito. Ou seja, quando ele começa a advogar, isso é indiscutivelmente quebra de imparcialidade. E não está nem no rol de suspeição e nem no rol do impedimento. Né? E isso que você está... Então, e aí pegando esse gancho, Eduardo, eu já queria passar então para essa segunda provocação que tem tudo a ver com isso, que é o seguinte. Você trabalha muito a ideia de imparcialidade e impartialidade, né, com T, né? E
eu queria entender um pouco da parcialidade ideológica. E eu vou te dar um caso concreto, porque a rigor a gente tem dificuldade de encaixar no rol, né? Então, um caso concreto meu, um juiz nomeia uma perita, que essa perita é consultora de uma grande instituição que é contrária à patente. Propriedade industrial é contrária à patente. Tá? Essa instituição não é a redação, é uma outra associação, e a discussão é sobre validade de patentes. E o juiz, então, indica essa senhora, a parte fala, olha, ela é consultora de uma associação que é contra a patente, tem artigos escritos, tem trabalhos publicados, e aí o juiz olha o rol e fala, não, mas não tem essa hipótese. Ela não é amiga íntima, ela não é... Enfim, olha lá o 144, 145, não consegue encaixar. E eu te pergunto, não há já um comprometimento ideológico dessa profissional com o resultado daquela prova? Total, total. É mais um exemplo crasso, insofismável, de alguém que não tem isenção, porque já está ideologicamente predisposta a tomar partido por um dos lados, né? Aliás, é interessante o que você está falando. A imparcialidade não é só do juiz. É do perito, é dos representantes do Ministério Público. Eles se esquecem disso, né? Os membros do Ministério Público também devem ser imparciais. Existem regras que garantem isso. Da época que não tem sido, por exemplo, um membro do Ministério Público Federal fazer workshop e convocar a imprensa para incriminar pessoas que ele vai acusar, né? Isso é outro absurdo, é um absurdo. E é por isso que eu falo que o meu livro é levando a imparcialidade a sério, porque a gente não leva esse problema no Brasil a sério. Porque imparcialidade, ao fim e ao cabo, é uma exigência de autocontenção. E num país macunaímico como o Brasil, o brasileiro não é um sujeito que gosta muito de autodisciplina, né? A gente sabe disso. Tem 1 milhão de estudos antropológicos e de psicologia coletiva sobre isso. Talvez isso explique a aversão do brasileiro à imparcialidade. Porque você não ser imparcial, você ser imparcial é você ter uma certa autodisciplina de autocontenção. Isso é difícil. O brasileiro não é um sujeito autodisciplinado, né? Então, o que acontece? Na verdade, Marcelo, essa semana saiu um artigo do Lenny Streck, né? Exatamente sobre isso que nós estamos falando. Eu recomendo. Eu acho que o artigo da semana passada dele no Conjur é sobre... Ele até me cita, é sobre imparcialidade. E ele faz umas discussões interessantes ali, né? Que eu já tinha feito no meu livro. Como é que você aborda esses casos atípicos de quebra de imparcialidade? Né? Que são casos atípicos. Estão fora do rol. Então, tem várias soluções. A primeira é você dizer que esses róis não são taxativos. Mas isso gera um problema dogmático. Porque onde é que você vai encaixar? Você vai encaixar na suspeição ou no impedimento? Eu acabei de mostrar para vocês que não existe uma substância que seja própria à suspeição ou uma substância que seja própria ao impedimento. Às vezes, num CPC, é causa de suspeição e no outro muda para de impedimento. Eu acabei de dizer um caso aqui, né, que era de suspeição e hoje é de impedimento no novo CPC. Então, como é que você enquadra? Não dá para enquadrar. Porque não existe um conceito de suspeição e um conceito de impedimento. Né? Isso é sério por conta até de eventual ação rescisória, né? Tem consequência. É isso que eu ia falar. Então, é óbvio que alguém que esteja invocando uma quebra vai dizer que é causa de impedimento porque ele quer garantir eventual rescindibilidade. Então, você tem um problema dogmático, seríssimo. Então, existem algumas soluções. Alguns dizem, não, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Vamos transformar o rol de impedimento num rol taxativo, porque ele tem um regime mais grave. E tudo que for quebra atípica de imparcialidade, eu enquadro em causa de suspeição. É uma solução. Ou fazer o contrário, dizendo, olha, como garantir a imparcialidade é a regra, porque a imparcialidade ela define o que é a jurisdição mesma, né? Talvez seja o valor supremo a ser garantido no processo. Então, é melhor dizer que as hipóteses atípicas, que as causas atípicas de imparcialidade devem ser colocadas como causa de impedimento. Porque, na dúvida,
eu tenho que garantir a rescindibilidade, porque talvez seja das quebras a mais grave no processo, que é a quebra da imparcialidade pelo juiz. E aí o resto fica num rol de suspeição, que seria um rol taxativo, é um outro raciocínio. Ou dizer, olha, eu posso ter um tertium genus, eu tenho causas de suspeição, causas de impedimento, e eu vou ter as quebras de imparcialidade fora desses róis, que vão ensejar nulidades, mas se essa nulidade inquinar a sentença não vai ser rescindível, porque está fora das hipóteses. Enfim, existem vários modos de você abordar dogmaticamente essas quebras atípicas de imparcialidade. Do ponto de vista ideal, para mim, não teria rol nenhum. Seria um rol só e um rol meramente exemplificativo. E aí a doutrina e a jurisprudência trabalhariam as hipóteses que poderiam ser agregadas a esse rol meramente exemplificativo. Legal. Dua, eu queria saber uma coisa de você. Eu sei que você trabalha muito também a ideia dos vieses, né, das heurísticas, esses atalhos mentais, esses erros sistemáticos, né, enfim, no próprio processamento das concepções, das ideias. O que você acha, por exemplo, a experiência prática revela isso, né? O juiz, por exemplo, que deferiu uma tutela provisória, né, no início da ação, ele tem uma tendência a julgar procedente o pedido, ou seja, no caminhar no mesmo sentido da tutela. Você realmente acha que existe algum tipo de liame mental ou algum viés que torna preocupante isso, ou isso é natural? Não é nem que eu acho. Tem estudos sobre isso. Tem vários estudos empíricos sobre isso. Essa é a atuação daquilo que se chama de viés de confirmação. Eu sempre gosto de dar... quando eu dou essa aula ou essa palestra para advogados, eu sempre pergunto, vocês conhecem, durante a vida profissional de vocês, muitos casos em que o juiz que antecipou a tutela, entendendo que há algum grau de evidência do direito afirmado pelo autor, vocês já viram esse juiz depois, ao fim e ao cabo, no curso no fim da instrução, julgar improcedente? Tem, mas são raros os casos. E existem estudos sobre isso que mostram o seguinte: o que são os vieses cognitivos? Vou explicar rapidinho. O viés é um atalho mental. O que isso significa? Significa o seguinte: a mente humana ela é um microprocessador. E ela é um microprocessador com capacidade computacional limitada. O que isso significa? Significa que o juiz e qualquer ser humano não consegue dar conta de processar todas as informações que lhes são colocadas no seu raio de percepção. Ou seja, existe uma capacidade computacional limitada do cérebro de processar todos os estímulos que o mundo exterior joga para dentro do juiz. Então, o juiz precisa... É o tal do foco, né? E além do foco e da atenção, inconscientemente algumas informações são eliminadas. Porque é difícil dar conta de tudo. A realidade é mais complexa do que a mente dá conta, né? Então, não é que nós temos irracionalidades, nós também temos irracionalidades animais. Nós temos os resquícios de animalidade ancestral, né? Que nós trazemos desde a pré-história. Porque o ser humano é essa coisa meio intermédia entre ser animal e ser um anjo, né? O Nietzsche tinha razão. O super-homem, o homem ele fica nesse entremeio de ser animal e ser um super-homem. Então, o que acontece? Como a gente não dá conta de processar tudo, a mente faz alguns filtros. E esses filtros são sistematicamente previsíveis. Um dos filtros, um dos atalhos, um dos vieses, é o atalho ou viés de confirmação. Ou seja, para você simplificar a realidade e dar conta dela, a sua mente tende a confirmar impressões iniciais. Porque mudar impressões iniciais dá trabalho. Você precisa queimar muita glicose para desfazer as primeiras impressões. Então, esse ditado popular, a primeira impressão é a que fica, é verdadeiro. Por isso que o primeiro beijo é importante, a primeira transa de um casal marca, o primeiro encontro.
A primeira vez que você sentiu o cheiro da pessoa que depois você vai vir a amar, isso tudo é verdadeiro. Porque isso cria um quadro de primeiras impressões. E dali para frente, você tende, quando você recebe informação nova, você tende, se essa informação nova confirma a primeira impressão, você traz a informação nova para dentro de você. Se a informação nova é contra a primeira impressão, você inconscientemente descarta. Isso acontece no juiz. Quando o juiz cria uma primeira impressão sobre a probabilidade da existência do direito material afirmado pelo autor na petição inicial, por uma economia de meios mentais, ele tende a manter essa impressão inicial, confirmando, por meio de uma sentença de procedência, aquela decisão antecipatória que ele proferiu no início do processo. Isso não quer dizer que essa tendência, esse viés não seja vencível. Ele é. Mas o que isso mostra? Que quando o juiz antecipa a tutela, e se ele faz isso inaudita altera parte, é pior ainda. Quando o juiz antecipa a tutela, ele já está de antemão indisposto com eventuais alegações pelo réu que na contestação ou na petição superveniente venham a mostrar que o juiz estava errado. E que, na verdade, aquela impressão sobre a probabilidade do direito afirmado pelo autor é uma impressão equivocada. Então, na verdade, o que acontece? O réu já começa perdendo de 10-0. O esforço é muito grande. É como se, a partir dali, se instalasse um contraditório assimétrico. Quando não contraditório de fachada. É por isso que os estudiosos de viés cognitivos, nos Estados Unidos, por exemplo, eles prescrevem que haja uma troca do juiz. E se não for possível uma troca, eles recomendam, uma recomendação técnica, que o advogado tente explicar para o juiz que ele está enviesado. Existem estudos interessantes na Espanha sobre isso. Os advogados começam a explicar para o juiz o que são os vieses. De uma maneira sucinta, e dizer, olha, excelência, o senhor tem que tomar cuidado, o senhor está enviesado. Ao fim e ao cabo, esse é o mesmo fundamento para justificar o juiz de garantias no processo penal. Isso. O que se quer com o juiz de garantias? Exatamente a mesma coisa. Ele já, eventualmente, no curso da investigação, precisou fazer juízo sobre a periculosidade do acusado, do investigado, e sobre a suficiência de indícios de que ele é o autor do fato. Então ele já faz uma espécie de juízo de, não é fumus boniuris, mas é de fumus comissi delicti. Existe uma fumaça de que aquele investigado, muitas vezes já indiciado, realmente praticou o fato que é ele imputado. Então o juiz já forma uma primeira impressão sobre a culpabilidade do acusado. E aí, quando ele recebe a denúncia e vai instruir, vai sentenciar, ele já traz essa indisposição contra o essa acusado. Carga, né? Isso acontece tanto no processo penal quanto no processo civil. E aí eu vou aproveitar um ganchinho rapidinho. Isso mostra que a imparcialidade ela é um problema comum ao processo, sem adjetivo. E aí eu mostro mais um problema que esvazia a imparcialidade. É você trabalhar a imparcialidade diferente no CPP e no CPC. Porque se você estudar hoje os róis de suspeição e impedimento do CPC e os róis de suspeição e impedimento no CPP, você vai ver que no CPC o regime é mais gravoso do que no CPP. Então um estudante vai dizer o seguinte, professor, o juiz do civil tem que ser mais imparcial do que o juiz do penal? Isso não faz o menor sentido. Então é por isso que, na verdade, a imparcialidade não é um problema nem de procedimento civil e nem de procedimento penal. Ela é um problema supraprocedimental, ou seja, ela é um problema constitucional. Isso é a prova cabal de que o locus de discussão da imparcialidade
não é o processo civil nem o processo penal, é o processo sem adjetivo. Processo como uma instituição garantística de direito constitucional. O processo ele tem uma substancialidade constitucional. E a imparcialidade é o núcleo disso. É aquilo que você fala, né? Nem processo como coisa das partes, nem coisa do juiz, mas coisa para as partes. Né? Processo Exatamente. como instrumento de garantia. Né? É exatamente isso. Então, o que eu quero dizer é isso. Quem vai estudar imparcialidade não tem que estudar só como, eu sou um processualista civil, então vou estudar imparcialidade no CPC. Não. Na verdade, os regimes de imparcialidade do CPP e do CPP, eles se complementam mutuamente. Existe uma lógica de mútua complementação entre os dois regimes. Porque não faria, senão, você teria que ver o que se vê hoje. Um regime de garantia de imparcialidade civil do que para o juiz penal. Isso não tem o menor sentido, Marcelo. Sim, claro. Não tem o menor sentido. O ideal seria, sei lá, uma lei complementar que regulasse as hipóteses de suspeição e impedimento ou um rol único de quebras de imparcialidade para todo e qualquer âmbito procedimental, infraconstitucional, civil, penal, trabalhista, eleitoral, tributário, administrativo. Na falta disso, o que resta para um dogmático que leve esse tema a sério é criar um sistema único por meio de um regime de intercambiariedade entre os diplomas que tratem desse assunto. É ter uma espinha dorsal de imparcialidade. Né? Comum para tudo. Ótimo. Né? Duan, antes de passar para a pergunta final, que é realmente assim, eu queria que você explicasse quais são as tendências modernas, né, sobre esse tema, se tem algo um pouco diferente do que a gente já está abordando. É o seguinte, é uma questão bem midiática, vamos dizer assim, que a gente volta e meia vê decisões dos tribunais, que é a história do juiz que é amigo no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais do advogado ou da própria parte, né? E aí algumas decisões dizendo que isso feriria a imparcialidade, porque seria amigo íntimo, porque tem dentro do rol de amizades, né, dessas redes sociais. Já tem, obviamente, muitas decisões em sentido contrário, mas eu queria te ouvir um pouco como é que deve ser feita essa análise? Porque realmente tem amigos em rede social que são muito amigos, inclusive juiz e advogado. Mas tem outros que são meramente acadêmicos, ou a parte tem uma relação de admiração sem nenhum tipo de envolvimento. Como é que você enxerga isso? O conceito de amizade nas redes sociais é um conceito superficial e fútil. Né? Na verdade, é só uma aparência de amizade. Eu tenho vários amigos que eu nem sei quem são. Né? E grandes amigos que estão lá. E grandes amigos que não estão lá. Então, na verdade, esse conceito de amizade em rede social é um conceito enfraquecido, relativo. Não é a amizade autêntica, genuína, propriamente dita para fins de suspeição do juiz. Mas é possível que um amigo do Facebook, por exemplo, embora não seja um amigo íntimo que frequente sua casa, porque você faz amizades, né? Eu tenho um amigo que é um amigão meu do Facebook, que eu nunca vi, nunca estive com ele, mas a gente tem uma identidade de ideias muito grandes, uma identidade muito grande. Um dia, se eu for para a Europa, eu vou visitá-lo, e se ele vier para cá também. Nasceu ali, né? Então, como é que você desvenda isso? É difícil. Então, acho que o tema da imparcialidade ele é difícil, mas tudo que é relevante não é fácil, né? Em que você é obrigado a analisar situações caso a caso. De todo modo, o que é importante, Marcelo, é que existe uma tendência hoje de dessubjetivizar a noção de imparcialidade, ou de objetivizá-la. De entender imparcialidade não só como uma predisposição a favorecer no processo funcionalmente uma das partes em detrimento da outra, contribuindo para a sua vitória. A imparcialidade não é só isso, mas é principalmente isso. Há uma tendência hoje, especialmente na Corte Europeia de Direitos Humanos, e essa tendência está se espraiando para cortes nacionais,
Tendência é essa que diz o seguinte, e esse precedente surge num caso famoso, ainda mal estudado no Brasil, que é o caso Piersac versus Bélgica. A corte entendeu que não basta a mulher de César ser honesta, é preciso que ela aparente ser honesta. Da mesma forma, não basta o juiz ser imparcial, é preciso que ele aparente imparcialidade. Sabe quem falou essa frase também recentemente? A ministra Nancy Andrighi, numa homologação de sentença estrangeira, aquele caso Bengoa, quando ela veio e falou, não, ela não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O árbitro que julgou lá tinha um envolvimento com o escritório dele, já tinha... Então, ainda que o juiz não esteja intimamente predisposto a favorecer uma parte e prejudicar a outra, mas se ele tiver um comportamento incompatível com o de um juiz funcionalmente neutro e, portanto, sério, ainda que intimamente ele não esteja enviesado para favorecer um dos lados, esse juiz é tido como parcial. Então, a corte ela tem caminhado para uma ideia objetivista de imparcialidade como aparência de seriedade. Então, ainda que o juiz esteja psicologicamente distante do caso, ele seria parcial se ele, por exemplo, viesse na noite anterior da prolação da sentença, sair para jantar com o advogado de uma das partes. Não é? Ele pode jantar com quem ele quiser, mas a partir do momento que ele janta na noite anterior com o advogado de um dos lados, ele denota uma postura pouco séria e ele acaba arranhando a imagem de idoneidade técnica do Poder Judiciário. Então, essa jurisprudência vem sendo construída, ela ainda é pouco estudada pela doutrina brasileira, já bastante estudada na doutrina europeia, mas está começando a chegar no Brasil, né? Legal. Então, assim, o juiz não pode, por exemplo, na segunda-feira, soltar no editorial de um jornal... Eu vou dar casos que acontecem, tá? Inclusive de ministros. O sujeito solta um editorial no jornal na segunda-feira sobre um assunto que vai ser o voto dele na sexta-feira na sessão plenária. O juiz é padrinho de casamento de um advogado que, não por coincidência, é o advogado de um famoso acusado num processo de competência originária daquele tribunal. Então, existem algumas posturas que colocam em dúvida a seriedade do Poder Judiciário, embora muitas vezes não necessariamente contaminem o juiz para julgar aquele caso. Não importa. Não importa. É preferível que o juiz seja afastado para que não recaia qualquer suspeita de desonestidade sobre os ombros da instituição que é o Poder Judiciário. Então, essa é uma tendência que está muito longe de ser encampada pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, mas eu já começo a ver um movimento, né? Não quero aqui me vangloriar, mas cada vez mais eu recebo telefonema de gabinete de ministro de Tribunal Superior me pedindo meu livro. O ministro quer ler esse assunto. Por quê? Porque não tem nada sobre isso. Sim. Não tem nada. E para além desse livro, eu tenho escrito muito. Eu tenho muitos artiguinhos publicados no Empório do Direito. Esse seu livro é maravilhoso. E, enfim, até ontem mesmo eu estava conversando, eu vi aqui agora... Escrevi em 2 meses, viu, Marcelo? Sim, eu vi aqui, entrou aqui na nossa live o professor Alexandre Flecha, que é um grande processualista, é professor da FGV aqui no Rio de Janeiro também, e eu discutia com ele sobre a imparcialidade. A imparcialidade versus imparcialidade, muito levando em conta as suas ideias. Então, assim, a gente tem 5 minutos, saudar o professor Pedro Nogueira também. Queria que, Eduardo, você fizesse essa distinção de imparcialidade com imparcialidade e a repercussão prática no processo.
Não é muito... Assim, vamos lá. Essa distinção não é muito clara em alguns tribunais, em alguns doutrinadores, mas de ordinário entende-se como imparcialidade, o sinônimo de imparcialidade objetiva. Ou seja, a imparcialidade com C, que é a subjetiva, seria a falta de predisposição psíquica do juiz para funcionalmente privilegiar a vitória de uma parte em detrimento da outra. A imparcialidade objetiva tem a ver com não tomar parte na constituição do objeto do processo. Então, ou seja, o juiz não pode tomar partido, aí imparcialidade, não ser parte, não tomar partido na constituição daquilo que será o objeto de discussão e disputa das partes do processo. Então, o juiz não pode espessar o objeto do processo, por exemplo, introduzindo nele um fundamento que não foi invocado como ação ou defesa. Ele não pode trazer uma alegação de fato que as partes não trouxeram. Ele não pode enxertar um elemento de prova, de ofício, cuja produção as partes não requereram. O juiz não pode enxertar argumentos que as partes não articularam. Ou seja, o que significa isso? O juiz não pode se imiscuir na autonomia que as partes têm de, por meio de um debate dialético, constituir aquilo que será o tema disputandum. Então, para além de uma imparcialidade como ideia de tomar partido na vitória de alguém ou colaborar para isso, é você impedir que o juiz espesse ou adelgace ou modifique de ofício aquilo que é o objeto que as partes escolheram dialeticamente como alvo das suas discussões. Então, isso mostra que imparcialidade é um conceito mais amplo. É não tomar parte em realidades externas. Há quem fala em imparcialidade procedimental. O juiz não pode modificar o procedimento que foi imposto a ele pelo legislador. Ele não pode tomar parte em algo objetivo que é externamente imposto a ele. E isso, obviamente, se aplica também ao perito, né, ao Ministério Público. A todo mundo. É por isso que o Ministério Público, ao final do processo, pode pedir a improcedência da ação civil pública que ele ajuizou ou a absolvição do acusado. Isso é a altivez do Ministério Público, cuja imparcialidade é mais problemática. Ela é mais enviesada. Por isso que, para mim, a atividade mais difícil que tem é do promotor. No que diz respeito à imparcialidade. Eduardo, você tem seu livro em mãos aí? O meu livro está no escritório, olha aí. Deixa eu fazer aí o momento jabá. A segunda tiragem, a primeira acabou em um mês. Não, e é um livro gostoso que você lê assim em 2 sentadas, assim, porque ele não é muito grande, né? Então, assim, ele é gostoso de ler, ele é profundo, densidade, trabalha muito essas ideias que a gente está falando de imparcialidade, os vieses, né? Exemplos, interdisciplinar, ele passeia um pouco pelo processo penal, pelo processo civil. Então, realmente, Eduardo, eu queria te dar os parabéns e te franquear um minuto final para os registros de encerramento. Bem, agradecer a todos. Obrigado, Marcelo, por falar de um tema tão importante, né? Eu falei aqui 1/1000 que dá para falar. É um tema sem fim. Existem várias causas de quebras inconscientes. Nem toda quebra de imparcialidade é consciente, é deliberada. Os vieses cognitivos mostram que existem quebras inconscientes. Quando o juiz dá a liminar, ele tende inconscientemente a mantê-la na sentença. Quando o juiz extingue o processo sem resolução do mérito e essa sentença é anulada e ele pega o processo para julgar de novo, ele tende a julgar improcedente. Isso tudo ele está enviesado, ele está propenso a julgar em um determinado lado. Então, a imparcialidade é um problema muito mais extenso do que isso. E, na verdade, imparcialidade é não tomar parte na realidade externa objetiva. Então, é você não querer... você, como juiz, achar que você vai determinar quem vai ganhar ou vai perder, qual vai ser o objeto do processo, qual é o procedimento que você vai usar para processar a causa, é você achar que a prova ela não tem um valor em si, é você que atribui valor à prova. Ou seja, no fundo, o problema das quebras de imparcialidade são problemas de um sujeito que é viciado em si mesmo e que acha que a realidade é ela e ele próprio, tal como ele a projeta. Então, é o juiz viciado na sua subjetividade. É isso. Olha, estão perguntando aqui 10 segundos. O livro é Levando a Imparcialidade a Sério, a editora Juspoli.
É né? Juice Pod. Segunda tiragem, que logo já está acabando, hein? Ó,